E eu gostaria de perguntar para você nesse início acerca das certezas que você tem, acerca das suas convicções. Geralmente nós temos alguns pressupostos, uns pré-entendimentos, que eles vão se transformar em pressupostos. Esses pressupostos sendo confirmados, eles se tornam convicções. Quais são essas convicções, essa crença que você tem, que ela é uma crença inabalável? Pode acontecer o que for, você não vai abrir mão dessa crença por ser a verdade. Time de futebol, por exemplo, talvez no percurso seu de vida cristã, houve uma época aí que você era fanático por um time de futebol, né? Era uma verdade quase que absoluta para você. O tempo foi passando, seu amor foi aumentando por Jesus, você continuou torcendo lá para o time, mas agora já não é tanto aquela questão que toma o seu coração, dirige as suas emoções, dirige os seus pensamentos, dirige a sua vida. Quais são algumas certezas? Nós queremos hoje começar a ver em 1 João capítulo 5, acerca de algumas certezas. O apóstolo João, ele escreve essa carta com um dos propósitos, dar àquela igreja, àqueles crentes, a certeza da salvação. Não vai ser nessa mensagem que nós veremos, vai ser mais à frente, mas um dos propósitos que o apóstolo João tem é trazer essa convicção à igreja, que eles podem ter essa certeza, trazer essa convicção ao coração deles. João, no decorrer dessa carta, ele já desmascarou os falsos mestres, que estavam disseminando suas heresias dentro da igreja para tentar enganar o povo de Deus. Ele já mostrou que os falsos mestres não conheciam a Deus, eles só falavam que conheciam, mas os seus atos negavam. Tito diz isso. E talvez você conheça pessoas que são assim, dizem que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. A sua conduta não confirma aquilo que está sendo dito. E João mostrou isso. Ele mostrou que esses falsos mestres, eles diziam conhecer a Deus, mas não conheciam. Ele mostrou que esses falsos mestres não eram de Deus. Ele mostrou que, na verdade, aqueles falsos mestres eram do maligno e eram do mundo. E por isso que aquelas pessoas haviam abandonado a igreja. Por isso que aquelas pessoas não quiseram saber mais de Jesus, porque a fé deles não estava em Cristo. E aí chega no capítulo 5, o texto de hoje, onde João vai trazer essas certezas para nós que cremos em Jesus, que nós já nascemos de novo. Então, 1 João capítulo 5, do versículo 1 a 5, se você costuma marcar a Bíblia, você pode marcar aí 3 palavras que elas vão aparecer e reaparecer nesses 5 versículos. Crer, qualquer derivado da palavra amor, e a palavra obediência, qualquer sinônimo aí também, qualquer derivado aí de obediência. Veja o que ele diz, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o apóstolo João, nesses versículos, ele vai falar acerca dessas certezas. 3 certezas de quem crê em Jesus. Crê que Jesus é o Cristo, crê que Jesus, no versículo 1, é o Messias, é o enviado de Deus. No versículo 5 fala o Filho de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, não significa que Jesus foi gerado pelo Pai, mas significa que Jesus, como Filho de Deus, tem a expressão exata de Deus. Hebreus diz isso no capítulo 1. Quando nós queremos conhecer a Deus Pai, nós vemos Jesus porque ele é a expressão exata de Deus. E os falsos mestres negavam que Jesus era divino. Eles negavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam só que Jesus era uma certa aparição, um certo fantasma. Porque o pensamento desses falsos mestres, nessa época em que João escreveu, eles acreditavam que a carne, o nosso corpo é mau,
Tudo que é matéria é mal. Então, como que Deus, sendo bom, poderia vir habitar nessa carne, encarnar? Então, eles não conseguiam entender isso, eles começavam a falar, não, Jesus é simplesmente uma aparição, é simplesmente um fantasma. E aí, por isso que João começa a carta lá no capítulo 1, ele fala assim, as nossas mãos apalparam, nós ouvimos, nós conhecemos, nossos olhos viram Jesus, nós cremos que ele de fato estava aqui. Quem crê, e eu gosto muito dessa expressão, todo aquele que crê, no versículo 1, todo aquele que crê, todo aquele significa o quê? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, meus irmãos, que colocar a sua fé em Jesus e só nele, com exclusividade, é um crente verdadeiro. Olha que maravilha! Todos nós somos pecadores, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos defeitos e imperfeições. Já pensou se Deus começasse a escolher como critério quem ia ser filho dele, usasse a beleza, usasse a riqueza, usasse a influência aqui nesse mundo? Não, e a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, é nascido de Deus. Só a pessoa cuja fé se alicerça nessa certeza, ela é nascida de Deus. Justamente hoje, nessa mensagem, eu vi algo muito legal que eu compartilhei lá no Store, do Instagram. A Charles Spurgeon escreveu uma frase que ele diz, eu não estou perguntando se você é wesleyano, não estou perguntando se você é presbiteriano, não estou perguntando se você é batista, a minha pergunta para você é, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura, sua fé já está em Jesus, então todo aquele que confessa a Cristo é nascido de Deus. E aí quem assim professa, o versículo 1 diz que nós vamos amar todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Ou seja, todo aquele que confessa, outras pessoas confessam isso, nós também amamos, porque agora eles são os nossos irmãos. Eu gosto muito de um texto de Atos, onde o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, ele está perseguindo a igreja, e aí de repente surge a informação que ele teve um encontro com Deus. E aí Deus fala para Ananias, fala assim, Ananias, vai lá agora e conversa com Saulo. Não, eu não vou lá não, ele está perseguindo. Não, eu sei que ele perseguia, mas eu alcancei o coração dele, ele foi transformado, inclusive Paulo havia ficado cego, vai lá e ora por ele. Sabe o que eu acho incrível naquela história? Você pode ver em Atos depois. Gente, Paulo, ele perseguia os cristãos, ele ia de cidade em cidade para matar crente. Ele tinha autorização para isso. Imagina a gente reunido aqui, a gente não estaria reunidos aqui, né, no contexto de perseguição. A gente estaria talvez lá no submundo, a gente estaria em outro lugar, né, escondido, e aí de repente alguém vindo com intimação e com autorização para nos matar, nos prender, nos levar cativos pelo fato de crermos em Jesus. E aí de repente esse povo, os discípulos de Jesus, estavam com medo dessa perseguição. De repente Deus fala para um deles, Ananias, fala, vai lá e conversa com Saulo, ora por ele. Não, mas se eu for, eu ir até ele, ele vai me matar. Não, ele agora é dos meus. E eu vou mostrar para ele o que significa agora sofrer pelo meu nome. Ele fez você sofrer, agora é ele que vai sofrer, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E aí Ananias vai, em obediência a Deus ele vai. Quando ele chega até Saulo, sabe qual que é a primeira palavra as primeiras palavras que ele fala para Saulo? Ele fala assim, irmão Saulo. Irmãos, isso é incrível. De perseguidor, agora você faz parte da minha família. Você nasceu de Deus, agora você é meu irmão. É por isso que a gente se refere uns aos outros. Como é que está meu irmão? Como é que está a minha irmã? Porque nós fazemos parte da mesma família. Quais são então essas primeiras certezas de quem crê em Jesus? Quais são essas primeiras certezas? Hernandes Dias Lopes, ele diz a seguinte frase: a vida real é construída sobre o sólido fundamento de certezas inabaláveis e não sobre a areia movediça das especulações. A nossa vida é constituída com base nas certezas e elas são inabaláveis. Não pode ser com base nas areias movediças. Por exemplo, você não pode confiar nas suas emoções, porque as suas emoções elas são uma areia movediça. Tem horas que você gosta, tem horas que você não gosta, tem horas que você quer, tem horas que você não quer mais, mas sim com base, as nossas decisões com base nessas certezas.
Então, nesses primeiros versículos do capítulo 5, ele vai falar sobre fé, amor e obediência. Em primeiro lugar, a certeza que nós temos quando nós cremos em Jesus é que nós amamos os nossos irmãos. Vamos ver juntos? Ama a Deus e os irmãos. No versículo 1 ainda, na parte B, fala: todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Início do versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus. Então o que o apóstolo está falando? Que nós devemos amar o Pai e nós devemos amar os filhos, ou seja, amar os nossos irmãos. O amor a Deus, o amor às pessoas tem conexão íntima, meus irmãos. Tem conexão íntima. Talvez você luta, eu já lutei, mas talvez você luta em dizer assim, ó, eu amo a Deus, mas tem uns irmãozinhos aí que eu não amo não. E João está falando isso: você diz que ama a Deus, você também vai amar as pessoas, porque perfeito nenhum de nós somos. Então nós amamos a Deus, nós também devemos amar aos meus irmãos. E agora uma pergunta, analisa o versículo 1, tá? Quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Olha para o versículo 1 e responda: quem é meu irmão? Todo aquele que crê em Jesus. Ou seja, se nós estamos em viagem, por exemplo, e aí de repente acontece alguma coisa, quebra o carro, precisa de dinheiro, alguma coisa acontece, e aí a gente começa a conversar com algumas pessoas e de repente o Espírito está incomodando, você está batendo pau, você fala: cara, eu estou achando que essa pessoa crê em Jesus. Aí de repente você toma coragem e pergunta assim: você crê em Jesus? Creio, sou discípulo dele, já tem 30 anos já que eu entreguei minha vida para Jesus. Não, eu tinha percebido isso mesmo. Você vê que o relacionamento ele muda, porque agora você encontrou um irmão. A gente pode viajar o mundo e nós encontraremos irmãos, pessoas de mesma fé. Quem é meu irmão? Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo. Esse é um dos privilégios da vida cristã, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma família. Talvez eu não sei a sua história, não sei se você já foi abandonado ou rejeitado pelo pai, irmãos te abandonaram, não sei se você tem contato com a sua antiga família, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos uma grande família. E isso é muito interessante para quem está no ministério, porque Jesus diz: ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, campos, por minha causa, deixará de receber nessa era presente 100 vezes mais, de pais, mães, irmãos, irmãs, casas e campos. Deus nos abençoa com a sua família. Domingo passado uma irmã chegou para mim, eu estava suado, ela começou a limpar o meu rosto. Ela: me desculpa, eu vou limpar o seu rosto, mas eu tenho carinho para você como filho, então deixa eu te limpar. O que é isso? É um carinho de mãe que Deus deu pelo fato de nós estarmos inseridos na família de Deus. Ela fez isso, eu deixei, a pessoa está na rua e alguma mulher chega: deixa eu limpar o seu rosto. O que vai acontecer? O que a Má vai fazer, hein? Vai dar morte, né? Não dá. É carinho de mãe, carinho de irmão, carinho de irmã. Está precisando de alguma coisa? A gente está aí para ajudar. Esse é um dos privilégios da fé em Cristo, é a família de Deus. Então, irmãos, é impossível amar os filhos de Deus e não amar a Deus. Da mesma forma como é impossível amar a Deus e não amar as pessoas. Talvez você já deixou de vir em algum culto por causa de alguém. Talvez você já mudou de igreja por causa de pessoas. Mas nós devemos amar as pessoas. Amar as pessoas não nos salva, mas é a prova que fomos salvos. Vamos ler juntos? Amar não nos salva, mas é a prova que fomos salvos por Cristo. Amar alguém, buscar amar as pessoas não vai nos salvar. Ai Deus, eu amei as pessoas, eu fiz o bem, eu dava sopa, eu cuidava dos mendigos, eu dava carona, né? Deus não vai falar: bem, pode entrar então no céu. Não é isso que salva. O amor às pessoas é a prova de que nós já entregamos a nossa vida para Jesus. O amor aos irmãos se manifesta em sacrifício. A gente vai ajudar, a gente vai servir. Eu costumo falar, às vezes as pessoas entram em contato comigo, no zap ou liga, aí fala assim: desculpa, está incomodando. Não está incomodando. Porque a gente serve a Jesus, guarda isso, a gente serve a Jesus quando nós servimos as pessoas.
Servimos a Jesus quando nós servimos as pessoas. Vamos dizer juntos? Servimos a Jesus quando nós servimos as pessoas. Nós somos aqui nessa terra o corpo de Cristo. Somos seus ouvidos para ouvir as pessoas. Somos a sua boca para falar a palavra de Deus. Somos suas mãos para poder servir. Somos os seus pés para ir até as pessoas. Somos os seus braços para abraçar. Então nós servimos a Jesus quando nós servimos as pessoas. Nessa semana a gente começou mais um GC lá em casa e eu falava para eles, existe uma família maior que é a igreja reunida, mas agora nós estamos numa família menor. E quando alguém precisar de alguma coisa, quem que vai ser os primeiros a serem acionados? Os primeiros a se movimentar, os primeiros a servir. Quem vai ser? Somos nós, é a nossa responsabilidade, é a nossa família, é o nosso compromisso uns com os outros. E aí o exemplo que foi mencionado lá num valor de quase uma dezena de reais. A dezena? Não. Quase milhares de reais, né? Dezenas de milhares, né? E aí alguém contando uma situação dessa, e aí eu mencionei, o que a gente vai fazer quando algum irmão tiver com algum problema financeiro? Nós vamos ajudar. E talvez a gente não vai conseguir arcar com esse valor. Aí a gente vai chegar nos outros GCs, nos outros grupos de cuidado. A gente vai chegar na igreja e vai falar, irmãos, ó, nós temos algum irmão que está em dificuldade e nós já conseguimos juntar aqui uma certa quantia, mas nós precisamos de mais ajuda. A gente precisa que mais irmãos, todo aquele que confessa em Jesus, nós vamos ajudar agora uns aos outros. Alguns irmãos aqui na igreja já chegaram a ajudar pessoas que nem conhecem. Porque a informação chegou, tem um irmão nosso em Jesus lá no estado tal, e está precisando de recurso. Quem sentir vontade no coração, ajuda. E aí os irmãos vão lá e ajudam. Nunca falaram com a pessoa, talvez nunca vão receber uma gratidão, um agradecimento pessoal. Talvez nunca vão chegar assim, ô fulano de tal, muito obrigado que você me ajudou aquela vez. Porque talvez nem vão saber, mas ajudaram por quê? Porque fazemos parte da família de Deus. Primeira certeza, então, quando nós cremos em Jesus, é que nós amamos a Deus e nós amamos os irmãos. Segunda certeza, obedece aos mandamentos de Deus. Vamos ler juntos? Obedece aos mandamentos de Deus. Olha o final do versículo 2. Veja aí. Vou ler o versículo 2 inteiro porque ele está em desenvolvimento, fica mais fácil. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e fazendo o quê? Obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus. Nisso consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como saber se eu amo os irmãos? Quando eu amo a Deus. Lembra que o amor a Deus e as pessoas, eles são intrínsecos, estão muito próximos? Então, como saber que eu amo a Deus? Quando eu amo as pessoas. Como saber quando eu amo as pessoas? Quando eu amo a Deus. E aí eu o obedeço. E aí como que você revela, irmãos? Guarda isso, como que você revela, como que você prova o amor que você tem a Deus? Lembra o versículo que foi dito aqui? João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E é muito legal a palavra lá, quando ele diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos. Quem está com a Bíblia aí, levanta a mão. Aquele que tem os meus mandamentos. Essa é a figura do texto lá, essa é a ideia. Aquele que tem em mãos os meus mandamentos. Então nós temos ou não temos? Temos? Mas o texto fala, é só ter que ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece. Esse é o que me ama. Então o amor a Deus, ele se manifesta em obedecer aos mandamentos de Deus. E os irmãos bem lembram que a obediência, a palavra obediência, ela tem 3 letras is. 3 letras is. A obediência, ela deve ser o quê? Inteira, interna e imediata. A obediência deve ser como? Interna, inteira e imediata. E aí você vai impregnando isso na cabeça. E, o que aconteceu aqui, fulano? Ah, é verdade, não obedeci imediatamente. Quando fala assim, ó, fulano, faz isso, peraí.
Isso é desobediência. Porque a obediência é imediata. A obediência é inteira. Não é um pouco. Arruma a cozinha. Arrumar a cozinha não é tirar as coisas da mesa só. É lavar a louça também. É passar o pano também. É secar a louça. É guardar a louça. Arruma a cozinha é arrumar toda a cozinha. Limpar o fogão. Eu limpei agora a cozinha. Uma obediência inteira. Quarto da mesma forma. Lavar o carro. Não é só jogar água por fora. Lava por dentro, lava por fora, lava tudo, né? Obediência inteira. E a obediência ela deve ser interna também. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente obedece às vezes exteriormente, mas por dentro a gente está nervoso. A gente não queria obedecer. Aquela velha história, essa história é velha. O pai está dirigindo o carro e o filho está em pé no carro, o pai fala, senta aí, filho. E o filho continua em pé. Senta, filho. Ele continua em pé. Senta, filho, logo aí, senão eu vou te disciplinar. Aí o filho senta, tá bom, mas por dentro eu estou em pé ainda. Isso não é obediência. Ele só obedeceu exteriormente, interiormente ele não obedeceu. A obediência deve ser interna, inteira e imediata. E aí olha que incrível, foi dito esse versículo aqui hoje também, olha como que Deus é bom, né? E os seus mandamentos, final do versículo 3, os seus mandamentos não são exatos. Irmãos, a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para a vida e para a piedade. Todas as respostas. Eu lembro uma vez que eu estava lendo o Antigo Testamento. Tenta ler o Antigo Testamento a partir de janeiro, para você ver como é que é bom quando chega em Levítico. Quando chega em Números, alguns textos lá, né? Tem que perseverar. Joga Levítico mais para frente, né? Lê um capítulo de Levítico e 13 Evangelho, né? Vai fazendo uma mescla aí, né? Porque você vai vendo um monte de lei lá, que você fala assim, ó, não faz sentido para mim. Porque essas leis rituais, leis cerimoniais, leis cívicas, várias leis morais servem para nós ainda. Mas essas leis religiosas, né, as leis cívicas lá, tudo isso, leis de higiene, né, muita coisa não faz muito sentido para nós hoje. Por isso que Jesus veio cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei, nós estamos em Cristo, né? E eu lembro uma vez que eu estava lendo lá o Antigo Testamento, e aí eu comecei, Deus, mas o Senhor é muito exigente. Deus, o Senhor tem muita lei, Deus. Deus, não tem como alguém lembrar de tudo isso, Deus. Eu sou uma pessoa que eu anoto toda a mensagem. Quando eu estou numa reunião, eu anoto tudo que vai ser conversado. Se eu vou fazer uma reunião com alguém, eu anoto que eu vou conversar com a pessoa. Eu anoto tudo para não esquecer. Eu falo, Deus, como é que vai lembrar de tudo isso aqui que o Senhor está falando? Não tem condições. É impossível alguém conseguir atingir o seu padrão, Deus. Eu lembro, eu lendo a Bíblia, eu era menor, eu lendo a Bíblia e falo, não tem como, não tem como. Quando eu chego em Deuteronômio, Deus fala assim, ó, e que ninguém diga que é impossível praticar esses mandamentos. Acho que é para mim isso aqui. Ninguém diga que esses mandamentos estão lá no céu, para que alguém tenha que ir lá e trazer, ou nas profundezas do mar, ou na extremidade da terra, que alguém tenha que ir lá e trazer, é muito difícil. Ninguém diga isso, porque o mandamento está aí, está entre vocês, é só obedecer e ponto final. Eu entendi, calei e não falo mais nada, né? Estou aqui. Aí quando a gente chega em 1 João, ele diz assim, os mandamentos de Deus não são o quê? Pesados. Vou te dar um exemplo. Quem se irá contra o irmão, não vou perguntar se alguém já se irou hoje, tá? Mas se alguém se irá contra algum irmão, já é considerado que você talvez já cometeu um assassinato. Já cometeu um assassinato pelo fato de estou irado. Tem irmãos que saem... Qual que é aquele filme lá que aparece aqueles carros do deserto lá? Cheio de guerra lá, aqueles carros de guerra que tem no deserto lá? Alguma coisa Max, como é que é? Mad Max. Tem irmãos que na vida espiritual saem com Mad Max na rua. Tá irado, tá matando todo mundo, acho que tá em guerra, né? Se ira, vamos, sai da frente, seu lesbo, aí não sei o que. Jesus fala assim, ó, tá iradão, né? Tá matando todo mundo. Vai para julgamento, pecado aí. No mesmo contexto, ele fala sobre a cobiça. Não, eu nunca adulterei, nunca deitei com mulher nenhuma na cama, com homem nenhum na cama, só o meu cônjuge. Jesus fala, pois bem, olhou para alguém, desejou do coração, se lascou, adulterou, é pecado também, vai pedir perdão pelo teu pecado.
Aí a pessoa se orgulha e fala, nunca fiz nada de errado, literalmente, fisicamente, mas no coração, para Deus, é pecado também. Aí você fala assim, Deus? Como obedecer a todos os seus mandamentos? Ele fala, os mandamentos de Deus não são pesados. O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, os padrões de Deus, o padrão de Deus é elevado. A santidade de Deus é elevadíssima. O padrão de Deus, os meus caminhos não são os seus caminhos, meus pensamentos não são os seus pensamentos. O padrão de Deus é elevado, Deus não vai baixar esse padrão. Sabe aquele professor que chega e fala assim, ó, geralmente aqui na escola, isso aconteceu comigo quando eu estava no primeiro ano, falou assim, ó, eu vou reprovar metade dessa turma aqui. Não é que vocês são burros, ou que vocês não vão se dedicar, ou não vão estudar, eu vou reprovar vocês. Metade de vocês vai ficar comigo. Não vai passar, já estou avisando. E ele fez isso mesmo. Só para você ter ideia, o antigo primeiro grau, eram 11 turmas de primeiro ano. Sabe quantas turmas de segundo ano? 6. Porque a metade ficava com ele, era professor de física. E sabe quantas turmas de terceiro ano? 3. Ele ia cortando pela metade. Essa escola era a 11ª escola no Rio Grande do Sul. Eu chego lá, beleza, eu dou um jeito. Primeiro bimestre, tirei 29 em física. Minha mãe me esculhambou, brigou comigo, ela é professora. Lembra o caderno de 11 matérias? Lembra? Foi ali que minha cabeça inchou. Porque ela falou, vai entrar na tua cabeça isso aqui, nem que seja assim. Né? Literalmente aconteceu isso. Eu falei lá, bonzão, né? Pecador, eu falei, mãe, vai aumentar, nem que seja para 30, mas vai, fica tranquilo. Irmãos, adivinha quando chegou o boletim. Na hora que eu abri o boletim e estava 30, a minha alma saiu do corpo. Irmão, saiu. Deus falou, volta que o teu tempo não acabou na terra. Há muito de sofrer pelo meu nome. Irmãos, e para entregar esse boletim para minha mãe, né? 30. Aí começou a tortura. Eu experimentei um pouco da grande tribulação. Creio que a gente não vai passar, mas não queira passar, porque aquilo lá foi uma grande tribulação. 2 meses estudando. Graças a Deus consegui passar, né? Estudei, mas muito. Eu estudei toda a matéria, 2, 3, 4 meses lá que faltava para terminar o ano. Estudei toda a matéria do primeiro ano, toda a matéria do segundo ano, e toda a matéria do terceiro ano até metade do ano. Eu peguei o livro de física do terceiro ano e eu estudei tudo. Eu estava conversando com os caras do terceiro ano. Aí eu tirei lá as médias que precisavam no terceiro e quarto bimestre. Aí quando apareceu a nota final lá no mural, isso é terrível também, não é? Misericórdia, gente. Eles imprimem lá essa exposição e eles põem em vermelho quem reprova, né? Poderia deixar lá, deixa que a gente procura aqui se eu passei ou não. Aí aquela fila lá de nome, né? Aí você vai passando pelo nome de todo mundo, fui lá, cara, passei. Aí alguém chegou e virou assim, não, né? Você passou? Passei. Não acredito, você colou. Falei, não colei. Não, você colou. Não colei. Né? E aí ficou naquela, porque eu estudei muito. E aí só um parênteses. E você já teve essa sensação assim, de procurar o seu nome numa lista? Primeira sensação é, será que meu nome está na lista? E segunda sensação, será que eu passei? Cara, imagina isso no juízo final. Imagina isso no juízo final. Deus, meu nome tem que estar aí na lista, Deus. Meu nome tem que estar aí no livro da vida. Porque eu ia na igreja. Eu amava as pessoas. E Deus fala assim, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que crê em Jesus. E se o nosso nome não estiver na lista de Deus, no livro da vida, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A salvação não é brincadeira. Então, essa experiência de a gente procurar um nome na lista, a gente tem um anúncio disso. E João escreve para que a gente tenha essa certeza, o meu nome está na lista. E eu estou aprovado não pelos meus méritos, mas pelo que Jesus fez por mim na cruz. Então, sim, o padrão de Deus é muito elevado, ele é muito exigente, é como esse professor de física, não vai passar, porque eu vou aumentar o padrão, e Deus fala, o meu padrão é esse aqui, a minha santidade é essa aqui. E aí, por que João fala, então, que os mandamentos de Deus não são pesados? Eles são exigentes e é alto. E por que ele fala que não são pesados? Por 2 razões. Primeiro, porque nós obedecemos com alegria e não por obrigação. Vamos ler juntos?
Obedecemos com alegria e não por obrigação. Queridos, quando a gente ama, meus irmãos, como a gente ama, nada é pesado. Nada é pesado. Desde que eu operei, o Samuca tem sido as minhas mãos. Filho, faz isso, filho, faz aquilo, filho, se abaixa, filho, pega, filho, vai, filho, volta. Né? Pega o sapato lá, traz o sapato, filho, põe meio para mim, filho, limpa os dedos para mim aqui do pé. Né? Ele vai fazendo tudo. E eu não lembro ocasiões dele ficar reclamando. Por quê? Porque ele me ama. E me servir é uma alegria para ele. Estar junto com o Pai. Quando nós amamos o Pai, tudo que ele nos pede não vai ser pesado para nós. Vai ser uma alegria. A gente pode acabar de sentar no sofá e o Pai pediu alguma coisa. A gente vai se levantar com alegria. Você não vai nem bufar. Tem gente na sua casa que bufa? Fulano, pode fazer isso? Os mandamentos não são pesados. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Ele amava Raquel, e aí ele fez um acordo, vou trabalhar 7 anos para ter Lia, e ele começa a trabalhar 7 para ter Raquel, ele começa a trabalha 7 anos, o acordo, o paizão lá esperto, né? Jacó era enganador também, e essas coisas se juntam, né? Trapaceiros se juntam, impressionante. O sogro dele também era do mesmo, uma sintonia que ele, né? E aí ele trabalha 7 anos para ter Raquel. Quando ele chegou o momento, o paizão lá, o Labão, né? Falou, aqui o costume é outro. Tem que pegar a mais velha primeiro, toma. Mas e a Raquel? Mais 7 anos. O homem trabalhou quantos anos, gente? 14 anos. Tem gente que não consegue esperar 1 ano. Não consegue esperar 2 anos. Não consegue esperar 3 anos. O homem trabalhou lá, e essa questão de espera é importantíssima, porque se a gente não espera na época do namoro, noivado, se a gente não é fiel antes, nós não seremos fiéis depois. O teste de fidelidade ele é exercitado antes, enquanto eu estou esperando, sendo fiel a Deus em primeiro lugar. E aí ele trabalha então 14 anos, e o texto diz, irmãos, em Gênesis 29, versículo 30, o texto diz que pareceram poucos anos, porque ele amava. Irmãos, quando nós amamos, nada é pesado. Se para você tem sido um fardo pesado, seguir a Jesus, vir na igreja, orar, ler a Bíblia, ofertar, examine seu amor. Examine se você de fato ama Jesus. Examine se Jesus é o primeiro amor da sua vida. E a segunda razão por que os mandamentos de Deus não são pesados é porque nós recebemos a capacitação para obedecer. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel e vai completar até o dia de Cristo. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, não sou eu quem faz. Quem está fazendo? É Deus que faz em mim. Então, obedecer a Deus não é pesado. Porque a gente obedece por alegria e a gente recebe a capacitação. O Wisber, um comentarista, ele diz que a obediência é um assunto de família, porque nós obedecemos a um Pai amoroso. Nós não somos apenas servos obedecendo a um Senhor, nós somos filhos obedecendo a um Pai de amor. Vou repetir, nós não somos apenas servos obedecendo a um Senhor, nós somos filhos obedecendo ao Pai de amor. Se você não teve um modelo de pai exemplar, não transporte isso para Deus. Não transporte isso para Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Não leia a Bíblia, não se dedique para ler a Bíblia como se fosse um livro só de conhecimento. Quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer. Leia a Bíblia todos os dias, todos os dias. Leia ela como se fosse uma carta de amor. Infelizmente acabou isso, né? Lembra quando você gostava de alguém? Você mandava uma carta, uma correspondência, tinha tempo de espera, você ia no correio. As meninas passavam perfume na carta, lembra disso? A carta chegava, o papel cheiroso, ele ficava cheirando, que delícia. A gente examinava as palavras, o que ela quis dizer com isso? Onde que ela escreveu? Aqui mudou um pouco a letra. Será que ela começou a escrever, depois foi escrever em outro momento, né? Então lembre disso, leia a palavra de Deus como se fosse uma carta de amor de Deus. Quais as certezas então que nós temos?
que nós amamos, que nós obedecemos, e em terceiro e último lugar, que nós vencemos o mundo. Quem crê em Jesus ama Deus e os irmãos, quem crê em Jesus obedece os mandamentos de Deus, e quem crê em Jesus vence o mundo. Eu vou falar assim, ó, quem crê em Jesus, e os irmãos vão falar vence o mundo, tá bom? Quem crê em Jesus, vence o mundo. Oh, que forte! Olha o versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, olha só essa construção. Você tem fé em Jesus, você vai amar a Deus e os irmãos, certo? Você tem fé em Jesus, além de amar a Deus e os irmãos, você vai obedecer aos mandamentos de Deus. Além de ter fé em Jesus, amar a Deus e os irmãos, obedecer os mandamentos de Deus, você também vai vencer o mundo. A vitória de Jesus faz com que nós sejamos vitoriosos. Nós somos vitoriosos por causa da vitória de Jesus. Não é a pessoa vitoriosa, é Jesus que é vitorioso, é o poder que é vitorioso. Não é o homem quem vence, é Deus quem vence, é a fé em Cristo, e a fé em Cristo não é mérito nosso. A salvação não é por obras. Se fosse por obras, a gente ia falar, mas eu sou bom mesmo, hein? Olha o que eu fiz aí. É o complexo daquela formiguinha, que eu já acho que já devo ter contado para os irmãos, né? Formiguinha andando numa estrada de chão, esses dias deu uma ventania aqui em Iracemápolis, que misericórdia! E aí os crentes que já têm medo de morrer falam, acho que Jesus está voltando. Começa a confessar tudo que é pecado, né? Meu Deus, Jesus está voltando. Gente, que vento! Eu estava andando na rua, meus olhos ficavam cheios de pó, ardia tudo, né? Os eucaliptos lá do Zino, eu falava, gente, quem mora lá perto deve estar uma sujeirada em casa, porque era tanto vento. E aí quando eu olhei para aquele lugar lá das canas, né? Mas parecia mesmo o final dos tempos. Aquela nuvem de poeira, assim, ó, vindo para a cidade. Era muito. E aí, toda essa luta, toda essa dificuldade, toda esse pó que é levantado pelo vento, imagina você numa dessas estradas aí cheia de pó, e imagina uma formiguinha andando numa dessas estradas, tá bom? Não temos elefantes, elefante aqui na cidade, mas imagina que houvesse um elefante caminhando nessas estradas de pó que levantou todo esse pó aí. A formiga virasse para o elefante e falasse assim, senhor elefante, você pode me dar uma carona? Eu estou indo para lá, estou indo lá no Morro da Antena, você pode me dar uma carona até lá? E aí o elefante falou, sobe aí, vamos embora, vamos junto, né? Estou indo para o mesmo lugar. E o elefante com aquele pezão lá, sabe quando está muito seco o tempo, muito seco mesmo, que cria uma crosta assim de pó? Já viu isso? Né? E aí o elefante lá, caminhando e soltando aquele pó. Daqui um pouco o elefante, junto com a formiga em cima, batendo um papo, chega lá no Morro da Antena. Chegou no Morro da Antena, a formiga olha para trás, fala, elefante, olha para trás, olha o tanto de poeira. E aí aquele canavial assim, coberto de poeira. Poeira na cidade de Iracemápolis, né? O vento levou tudo. Senhor elefante, olha para a quantidade de poeira que nós levantamos juntos. Faz sentido isso? Às vezes a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus faz através de nós, e a gente vira, Jesus, olha tudo que a gente fez e, Jesus, se não fosse eu, Jesus, o Senhor ia estar em maus lençóis. Irmãos, quem vence não somos nós, quem vence é Jesus, Ele é poderoso. Por causa de Jesus nós vencemos, e por causa de Jesus a gente consegue vencer o mundo. E vencer o mundo, as tentações são fortes. 1 João já havia falado isso lá no capítulo 2. É o desejo intenso pelo prazer físico. É o desejo intenso por tudo que vemos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, o orgulho das nossas realizações e bens. É fácil vencer essas tentações. Sozinho a gente não consegue. A nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que fugir das
tentações. O livro de José, em Gênesis, a história de José, ela é muito legal, porque ela mostra que a mulher de Potifar, e você sabe o nome da esposa de Potifar, né? Ela era tão safada, mas tão safada que o nome dela era Potifera. E aí ele está lá trabalhando para Potifar, que tinha Potifera em casa, e aí o José trabalhando, ela começa a cantar ele, né? Começa a cantar, vamos lá, José, vamos. E aí ele dá uma estratégia de como vencer a tentação. Diante de convites, recuse. Diante de convites, recuse. E aí a Bíblia diz que ela começou a insistir dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí a segunda lição que o José nos dá: diante da insistência, resista. Diante da insistência, resista. E aí, por fim, a terceira estratégia dela foi fazer uma armadilha. Liberou os empregados, tirou todo mundo de casa, deixou o homem lá bonitão. A Bíblia diz que ele era um homem gato, gato mesmo, bonitão. A Bíblia diz que José, ela só usa aquela expressão de boa aparência para 4 personagens na Bíblia. Era um homem muito bonito. Ela falou: é agora que eu vou pegar esse gatão aí. E aí liberou a casa, ela criou a armadilha. E aí, quando ela pegou na roupa de José, o que José fez? Fugiu. Terceira dica de José: diante da armadilha não é para você falar, diante da armadilha não é para você resistir, diante da armadilha é para você fugir. Tem que fugir. As tentações são fortes, e algumas pessoas falam assim: pode ser, Deus, que é muito difícil. O senhor não sabe, Deus. Eu tenho uma convulsão sexual, é um negócio que é mais forte, Deus, é um negócio que me domina, Deus, os vícios, né? O desejo intenso por tudo que eu vejo. Eu não posso ver um negócio, eu quero ter. Não posso ver um negócio, eu quero ter. O orgulho das nossas realizações. Eu fiz, eu só, eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu sou o máximo. Eu chego diante do espelho e falo: yes, hoje eu vou bombar, hoje eu vou arrebentar. E aí as pessoas podem falar para Deus: Deus, o senhor não sabe o que é as tentações aqui no mundo. Jesus sabe porque ele viveu aqui. Ele resistiu, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é o nosso Salvador. Então, nós podemos vencer o mundo se nós crermos em Jesus. E aí eu gostaria de mostrar algo para vocês que esse comentarista, o Wieser, ele diz: cuidado com o mundo, gente. Cuidado com o mundo. Tem séries de televisão que a gente não deve assistir. Esses dias eu postei, depois eu posso mandar se você quiser. Por que crente não usa cropped? Eu nem sabia o que era cropped. A Má, inclusive, postou no grupo da igreja. Está lá no grupo da igreja. Por que crente não usa cropped? Eu falei: que raio de cropped é esse? Aí eu escrevi cropped na internet. Aí já aparece uma imagem lá que você fala: está amarrado e repreendido o sangue de Jesus. É um homem de cropped. Eu vou deixar você ver, se você quiser ver. As mulheres já riram porque já sabem o que é, né? Cropped é aquela quase roupa. Quase roupa, né? Só uns pouquinho de roupa. É mais que sutiã, é menos que uma camiseta, já entendeu, né? E aí, a moça fala lá, porque ela foi formada em moda, e tem uma parte ali, um ápice assim, muito legal no vídeo, quando ela menciona, ela fala assim, ó: quando Adão e Eva pecaram, Deus descobriu, e Satanás está tentando descobrir. Gente, eu vivi isso. Uma vez a Má falou assim, ó: preciso comprar roupa. Falei: vamos no shopping. Estava numa outra cidade, falei: vamos lá no shopping. E aí a gente chegou lá, aí tinha as roupas todas rasgadas, assim, ó, rasgado, trapo mesmo, rasgado. Falei: gente, tal, né? E aí, como um bom homem, companheiro, eu sentei para esperar, né? Deixa ela lá. Daqui um pouco a Má tá lá com a calça, olha a calça, vê a calça, vê tal, não sei o quê. Eu olhei bem para ela, olhei para esse lado aqui que estavam as roupas femininas, olhei de novo para ela, eu falei: ela está na seção masculina. A seção feminina é para cá. Aí eu saí de onde eu estava. Bora, vem. Cadê a seção masculina? Tem que ir para lá. Ela: não, né? Isso aqui é feminino. Eu falei: não, é masculino. Ela: não, é feminino. Eu falei: amor, olha para lá, ó. E olha para cá. É roupa masculina. Ela: não é possível. Porque essa cintura assim é de mulher, esse fundilho é de mulher, e não sei o que é de mulher, e não sei o que é de mulher. Eu falei: mas é de seção masculina aqui, vai lá para a feminina, por favor. Olha o ponto que chegou: roupa de mulher cada vez diminui mais, e a roupa masculina está ficando feminilizada. Então Satanás, ele sabe disso, ele sabe, ele tem atacado.
Então tome muito cuidado com o processo de sedução do mundo. Olha o que o Isberg diz. Cuidado no processo de sedução do mundo. Cuidado ao desenvolver amizade com o mundo. Registre isso aqui, anota, tira foto. Cuidado ao desenvolver amizade com o mundo. Quem tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. Depois que você desenvolve amizade com o mundo, você é contaminado pelo mundo. Porque agora você já está inserido. Depois que você é contaminado pelo mundo, você passa a amar o mundo. Eu vivo para o mundo agora. E depois que você ama o mundo, você se conforma com o mundo. Você é igual ao mundo. Tome muito cuidado. As atrações do mundo tentam constantemente os discípulos de Jesus. E nós seremos tentados até o último dia. Mas quem tem a fé em Jesus, o que o texto diz? Vence o mundo, resiste às tentações. Quem não tem a fé em Cristo não pode fazer parte da família de Deus. Não vai vencer o mundo. E aí eu gostaria de terminar, antes de falar das aplicações, dizendo uma frase. Que esse texto mudou na minha vida. Esse texto aqui, que nós estamos pregando, ele mudou a minha vida. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu estou sofrendo e em dificuldade. E alguém perguntava para mim, como que você está, Onéis? E a minha resposta era, estou sobrevivendo. Estou sobrevivendo. Esse texto mudou esse entendimento. Em Cristo, nós não somos sobreviventes nesse mundo. Em Cristo nós somos vitoriosos, se a nossa fé estiver em Jesus. Gostaria então de trazer algumas aplicações. Por que nós, por crermos em Jesus? Por crermos em Jesus, nós amamos a Deus e os irmãos. O que você vai fazer? Quem são os irmãos que você pode servir essa semana? Teu pequeno grupo. Quem do teu pequeno grupo você pode servir essa semana? Ajudar, ser bênção. É o que o texto falou, ama Deus e ama os irmãos. Nessa semana, obedecer aos mandamentos de Deus. Quais mandamentos você precisa da ajuda de Jesus para obedecer a Deus? Irmãos, a gente não consegue obedecer sozinho, nós precisamos da ajuda de Jesus. Hoje aconteceu um negócio muito legal lá em casa. Estava terminando os slides e a Sarinha ela não pensa, a Sarinha ela só reage. É o sistema dela, ela reage. Tem um ponto muito bom nisso, ela vai experimentar muito mais coisas que o Samuca. Por outro lado, o Samuca pensa muito, a gente tem que empurrar ele, né? Vai, filho, vai. A Samuca não, a Sarinha só reage. E aí, a Má, eu nem sei o que a Má estava fazendo lá na sala, não sei se era árvore de Natal, não sei o que era. E eu só ouvi a Má falar assim, ó, Sarinha, não faz isso, Sarinha, não faz isso, Sarinha, não faz isso. Daqui um pouco veio a bronca. Sarinha, te veio falando você não fazer isso, vai pro cama agora dormir. Aí ela passou por mim, eu estava na mesa da cozinha com o computador, ela passou por mim, eu falei, né, filha, não ouviu, né? A mãe está falando, não ouviu, agora vai para a cama, vai lá dormir. E eu ouvi ela chorando lá na cama. Tem vezes que a Sarinha ela chora. Quando Jesus chega para Marta e Maria, Marta, ela está chorando igual a Sarinha chora. O Samuca, ele chora igual o Chaves. E Maria lá, ela estava chorando assim, ó, bem quietinho, com Jesus. Marta não, Marta estava prantos. Só que hoje a Sarinha chorou o chorinho da Marta. Ela foi para a cama lá e chorou. E aí deu dó, sabe? E eu tentando lutar aqui para terminar o slide, eu falei, nossa, queria lá ficar com ela. E na hora que eu terminar, eu vou lá. Aí daqui um pouco a Má passou, foi para lá. Aí na hora que eu cheguei lá, vim ficar com a Sarinha, né? Aí a Má falou assim, Nes, ela já dormiu. E você não sabe o que ela me falou. Lembra que ela estava chorando, né? Ela falou assim, mamãe, eu já orei para Jesus. E os pais não tinham pedido isso, a mãe não tinha pedido. Eu já orei pedindo perdão, eu já pedi a ajuda de Jesus para me ajudar a obedecer. Nós devemos fazer isso, irmãos. Diante das tentações, o que a gente vai fazer? Vamos pedir a ajuda de Jesus. E por fim, nós vencemos o mundo. Quais são as tentações que você está enfrentando? Quem não confessa uma tentação, em breve vai precisar confessar um pecado. Procure o irmão e fale, irmão, estou sendo tentado na área física. A tentação está grande.
Eu estou sendo tentado na área dos olhos. Eu desejo tudo que eu vejo. Eu estou sendo tentado no meu orgulho, nas minhas realizações, naquilo que eu faço. Confesse uma tentação, encontre ajuda. E se você confessar uma tentação, pela graça de Deus, talvez você não vai precisar confessar um pecado. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui com a sua palavra. Que o Senhor seja glorificado em nós. Muito obrigado porque cremos em Jesus. E por crermos em Jesus, nós podemos amá-lo e amar os nossos irmãos. Podemos, Senhor, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E podemos vencer o mundo, não porque a capacidade está em nós, mas porque ela está em Jesus Cristo. Nós te louvamos e nós te agradecemos, e em seu nome nós oramos, suplicando as bênçãos do Senhor. Amém. Amém.